Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Josué. Josué, capítulo 2, versos de números 6 a 15. Antigo Testamento, livro de Josué. Você vai localizar facinho, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. Nós vamos estudar. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, a NAA. Você tem a sua versão, talvez um pouquinho diferente, mas o mesmo sentido. Josué 2, de 6 a 15. Estamos trabalhando o tema, os desafios do legado e da memória. E temos sido tão edificados. Está escrito na palavra do Senhor: depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram cada um à sua herança para possuírem a terra. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração, que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor à ira, porque deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de ladrões, que os despojavam e que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes tinha dito e como lhes havia jurado. E estavam em grande aperto. Vamos dizer juntos essa última frase? E estavam em grande aperto. Em grande aperto. O tema da nossa reflexão nesta manhã é sugestivo. À luz desse texto, eu quero trabalhar e conversar com os irmãos e irmãs o seguinte tema: quando o legado é largado. Quando o legado é largado. É quase um trava-línguas, né? Legado largado. Nós estamos conversando desde sexta-feira à noite sobre legado. E temos visto alguns conceitos sobre que legado é aquilo que nós deixamos nas pessoas, diferente de herança, que é aquilo que nós deixamos para as pessoas. Legado tem a ver com propósito, com coração, tem a ver com testemunho, que acabamos de ouvir da irmã Jandira, e tantos outros. Legado, todos nós deixamos, querendo ou não. Por onde passamos, deixamos marcas. Por onde passamos, nós impactamos as pessoas estão olhando para nós, nós estamos deixando o legado, e ele pode ser bom ou pode ser ruim, você precisa concordar comigo. Se você olhar, por exemplo, vou usar aqui um exemplo bem drástico, tá? Se você olhar, por exemplo, para um chefe de uma gangue de tráfico, ele constrói ali a sua turma, conquista uma região, domina aquela, por exemplo, uma favela, um bairro, e faz dali o seu QG de venda de droga e constrói um grande império. Os seus pupilos, os seus discípulos, aqueles jovens que estão olhando para ele, vão dizer assim: uau, que legado! Só que é um legado ruim. O legado do qual estamos conversando aqui é um legado cristão, é um legado do reino de Deus, é um legado que as pessoas, ao olharem para nós, vão dizer assim: glória a Deus. É como nós ouvirmos, permita-me citá-la novamente, querida irmã Jandira, quando ouvimos a senhora dizer aqui: o meu povo, as minhas crianças, a minha língua, eu ouço e digo assim: glória a Deus, glória a Deus, isso é legado.
Não é um povo no qual ela trabalha, não é um povo na qual ela vai, não é mais isso, agora é o meu povo. Vocês entenderam isso? Só dela vir aqui e falar assim, as minhas crianças, o meu povo, a minha língua, eu já podia ir embora para casa. A gente já foi edificado. Isso é legado. Isso é quem entendeu, à luz da palavra de ontem, que a nossa vida não se resume aos 70 ou 87 anos, ou 90 ou 100, que aqui viveremos. Não é a longevidade, mas é a eternidade. Diga isso comigo, não é a longevidade, mas trata-se da eternidade. Estamos construindo um legado para a eternidade. Louvado seja o Senhor. A Bíblia nos exorta o tempo todo sobre legado. E agora nós entramos num texto do Antigo Testamento, livro de Juízes, e nós estamos trabalhando. Eu falei Josué, né? Ninguém me avisou. Eu estou largado mesmo. Eu anotei ali, eu falei, meu Deus, eu estou emocionado, irmã, é isso. A senhora falou aqui, eu me emocionei. Livro de Juízes, livro de Josué, livro de Juízes, capítulo 2. No livro de Juízes, uma história muito bonita, que tem a ver com Josué, com a sequência do ministério de Josué. Para a gente trazer um pano de fundo, né? Moisés, o libertador do povo, ele é levado ao Egito com aquela ordem bonita de Deus. Vá a Faraó e diga, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto, caminho de 3 dias. E aqui tem uma figura de todo o plano de Deus para nós, né? Não se trata de algo muito específico, mas é uma figura bonita do Antigo Testamento, quando Faraó simboliza Satanás e aquele que aprisiona, o Egito simboliza, né, um lugar distante de Deus, lugar de sofrimento, lugar de angústia, onde o povo ficava amassando barro no sol, produzindo tijolos, sem produção nenhuma. Então o povo está aprisionado na mão de um poderoso chamado Faraó, símbolo de Satanás. Deus levanta um libertador, Moisés, e dá uma ordem, vai lá e diga, deixa ir o meu povo caminho de 3 dias para fazer uma festa no deserto. Moisés simboliza, tipifica, aponta para Cristo, o libertador, e ele faz isso. Ele diz, olha, o meu povo precisa sair, e o povo é liberto, caminho de 3 dias. Mas pastor Pedro, por que caminho de 3 dias? Porque, queridos, ao 3º dia alguma coisa acontece. Ao 3º dia, lá no Novo Testamento, o tipo de Cristo aponta para a ressurreição. Deixa eu te dar essa boa notícia, eu e você somos o único povo maluco, doidinho de pedra, o único povo que consegue fazer festa no meio do deserto. Aleluia! Pastor, como é que é possível fazer festa enquanto eu passo pelo deserto? Só é possível no poder da ressurreição do Cristo, Senhor e Salvador. No 3º dia, caminho de 3 dias, aleluia! Por causa da ressurreição de Cristo, eu e você fazemos festa até no meio do deserto. Ô povo feliz, somos nós. O povo é liberto, caminha, passam ali os primeiros 40 anos, depois chega à terra prometida. Moisés não entra na terra prometida, mas agora ele é recolhido pelo Senhor e um sucessor pega o seu legado e agora ele adentra a terra prometida. O seu nome é Josué, grande líder depois de Moisés, e agora ele tem a missão de conquistar a terra, e nas mãos de Josué o povo entra na terra para conquistar e conquista a terra. As tribos são divididas, as tribos são separadas. Então cada uma das tribos começa a receber a sua porção. Quando o ministério de Josué está terminando, é agora que nós encontramos aqui no livro de Juízes esta história. São os dias da morte de Josué. É o final do trabalho dele, é o final do ministério dele. E alguma coisa acontece. O texto que lemos mostra uma geração que muito provavelmente, esta geração de Josué e de Moisés, ela tenha sido a geração que mais experimentou das virtudes, da bondade, dos milagres de Deus, num período tão curto de tempo, de maneira tão intensa e condensada. Se você recordar comigo, nesta jornada de libertação do povo, este povo foi o povo que viu o mar se abrir. Louvado seja o Senhor! O inimigo vinha por detrás, o mar diante deles, cajado de Moisés, águas se abrem, eles passam a pé enxuto.
Não bastassem passarem a pé enxuto, o exército entra atrás, as águas se fecham, o exército é destruído. Louvado seja o Senhor. Este povo foi o povo que viu pão chover do céu. Meu Deus, o maná, todos os dias, 40 anos, não faltou um dia sequer. Os céus se abriam, pão caía do céu e eles se alimentavam. Foi o povo que viu, quando eles tinham vontade de comer carne, codornizes, aves voavam baixinho, na altura das mãos, para eles recolherem e se alimentarem de carne. Louvado seja o Senhor. Foi o povo que, quando teve sede, da rocha brotou água, símbolo de Cristo, a água viva, e eles então saciaram a sua sede. Foi o povo que, quando desobedeceu, punidos com doenças terríveis, com serpentes abrasadoras, Deus levanta uma serpente num pedaço de madeira, simbolizando a cruz, lá no Novo Testamento. Eles olhavam para a serpente e eram curados. Louvado seja o Senhor. Um povo que, quando se sentia meio desnorteado, eles tinham uma direção, durante o dia uma coluna de nuvem, durante a noite uma coluna de fogo. Deus nunca os abandonou. Louvado seja o Senhor. Meu Deus, quantas coisas esse povo viu e experimentou. Mas é este povo que agora, na morte de Josué, toma um caminho diferente. Eles viram os grandes feitos do Senhor. O texto nos diz isso claramente. Versículo de número 7. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que sobreviveram muito tempo depois de Josué. Se você gosta, como eu, de grifar a Bíblia, grife. E que viram todas as grandes obras do Senhor que tinha feito por Israel. Estas que eu citei e muitas outras que eles viram. Mas agora, nós chegamos ao versículo 8. E o versículo 8 começa da maneira que nós não gostamos de ler. Ela começa com uma notícia que nós não gostamos de dar. Aliás, muito menos de recebê-la. Mas a notícia é ruim. Capítulo 8, capítulo 2, versículo 8. No primeira expressão ele diz assim: mas agora, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Morreu. Queridos, finitude. Finitude. Todos nós um dia morreremos. Se você não sabia ainda, deixa eu te dar essa notícia. Vai chegar um dia que eu e você não mais estaremos aqui. Todos nós estamos numa fila e temos uma senha. A questão é que nós não sabemos o número da senha. Mas esta senha também não adianta você querer trocar, porque ninguém vai querer pegar a tua. Vai que ela é antes de mim, né? Então, fica com a sua que eu fico com a minha. Todos nós. A notícia é essa: Josué morreu. E quando ele diz que Josué morreu, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, foi sepultado na terra que ele estava, na terra dos seus parentes. Mas olha o verso 10 comigo. Não bastasse a morte de Josué, ele vai dizer que toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. Morreu Josué e morreu todos aqueles que andaram com Josué. Isso é tranquilo, isso é normal, isso vai acontecer. Você já parou para pensar que nos próximos 110 anos, vou colocar 110 anos, nenhuma das pessoas que hoje existirá? Nenhum ser humano que hoje estão vivos, estarão vivos daqui 110, vamos por 120 anos. Pode ser o bebezinho que está nascendo hoje na maternidade de Marília. Daqui 120 anos, não mais existirá. O texto está dizendo isso. Josué morreu com ele todas as pessoas que conviveram com ele. Em seguida, surge uma nova geração. Claro, a vida continua. Não se trata de longevidade, trata-se de eternidade. Deus está construindo a sua história. Deus está escrevendo a sua história. Por isso que legado não é aquilo que eu deixo para os meus dias, mas é aquilo que eu deixo no reino de Deus, na história de Deus. E agora a notícia que era ruim com a morte de Josué, agravou-se com a morte da geração, ela piora. Pastor, a gente vem domingo de manhã na igreja, assim, a semana vai começar, e o senhor até agora só deu uma notícia, até agora já morreu um, morreu todos, e agora vai piorar? Vai piorar, leia, não sei o que estou dizendo, é a Bíblia, vamos ler juntos, vamos aprender com as Escrituras. Verso 10 do capítulo 2 de Juízes: toda aquela geração também morreu e foi reunida, e depois dela, claro, levantou-se uma nova geração, mas agora tem um detalhe. Esta geração que se levanta,
ela não conhecia o Senhor e nem as obras que Ele havia feito por Israel. De quanto tempo nós estamos falando aqui? Não mais do que 70 ou 80 anos. Só precisaram de 70 ou 80 anos para que o Senhor e as suas obras, que eu acabei de citá-las algumas, grandes obras, diz o texto, fossem absolutamente esquecidas. O legado foi largado. Foi largado. Não se passou para outra geração. O Salmo 78, que nós estudamos ontem, é exatamente esta a preocupação do salmista Asaf. Uma geração passará para outra geração os grandes feitos do Senhor e o amor que temos para com Ele. Isso não aconteceu aqui. Daqui a pouquinho vamos ver as consequências, os resultados, porque o que isso gerou. Estudiosos modernos dizem que, claro, uma geração ela dura em torno de 70, 80 anos, que é quando ela vai mudando. Mas há um conceito de geração que são práticas, que são hábitos, que são jeito de ser e de fazer, e é uma classificação de gerações muito tradicional que nós estudamos agora. Por exemplo, vou começar aqui de 1946 a 64, né? São os Baby Boomers, a geração chamada de Baby Boomers. A geração X, de 65 a 80, eu estou nessa aqui, me incluo, geração X. Depois vem a geração Y, ou os millennials, nascidos entre 81 e 96, você vai se identificando aí. Tem jovens entre nós, tem os pré-adolescentes, os adolescentes, e que bom que estamos todos juntos. A geração Z, os nascidos de 97, entre 97 e 2010. Nossa filha mais nova nasceu em 97, a geração Z, e dialoga com a geração Y, todas nós. E a geração alfa, a última até então classificada, a partir de 2010, e está para nascer a próxima classificação da geração 24, 25. Uma geração passará a outra geração. E eu expressei uma grande preocupação aqui na nossa conversa no workshop sábado à tarde. Como é que uma geração vai passar para outra geração se as gerações não se misturam, não convivem entre si? E nós temos por muitas vezes acreditado que é impossível que um adolescente conviva com um idoso, que um jovem conviva com um adulto, que um solteiro conviva com um casado, e nós começamos a fazer distinções e separações. Não, o jovem só se reúne ali, o adolescente só ali, e claro, queridos, por favor, minha igreja tem trabalhos específicos com jovens, adolescentes, pré-adolescentes, crianças, temos lá a galera da vila, um trabalho muito bonito. Há momentos, há lugares, há propósitos para essa separação, para uma linguagem adequada, para uma conversa apropriada. Não estou criticando isso. A minha preocupação é que nós precisamos também, além deste trabalho, reunir as gerações, unir as gerações, para que os jovens possam olhar para nós e ver como é que nós servimos o nosso Deus, para que as crianças possam olhar para a próxima geração e entender como é que eles servem o nosso Deus, para que eu tenha o privilégio de, assentado nessa cadeira, ouvir a irmã Jandira, aos seus 85 anos, e nos mostrar como é que ela tem servido ao nosso Deus. Uma geração está conversando com outra geração, mas para isso acontecer, nós precisamos estar juntos. Nós oramos e gostamos de orar, ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Uma oração linda de se fazer. São 3 gerações, o nosso pai da fé. E me parece que a gente corre o risco de, quando oramos assim, pensar, Abraão lá, Isaac aqui, Jacó acolá. Viveram em tempos distintos. Eu fui fazer um estudo sobre isso e me dediquei um tempo até numa das ministrações que fiz em Londrina, e fiz um resumo rápido aqui. Abraão viveu 175 anos, segundo as Escrituras. Isaac viveu 180 anos, segundo as Escrituras. Jacó viveu 120 anos. Acontece que eles não viveram em tempos distintos, eles viveram no mesmo tempo. Com as contas feitas dos eventos ocorridos, muito provavelmente, quando Abraão morreu, Isaac tinha 75 anos. Eles conviveram. Quando Abraão morreu, Jacó já tinha 15 anos. Então Jacó, Isaac e Abraão conviveram na mesma época. Uau! Isso muda a maneira de olhar essa oração. O Deus de geração em geração, que vai passando. Jacó tinha 120 anos,
quando Isaac morreu. Lembram-se? Jacó vai para Padã Arã, ele casa-se com Raquel, casa-se com Rebeca, com Lia, Raquel e Lia, volta, e quando ele volta, encontra de novo seu irmão Esaú, e o seu pai era vivo. Ele morre tempos depois. Eles conviveram. As gerações precisam conviver, precisam se misturar, precisam passar esse legado. E a melhor figura que nós temos aqui é a corrida de bastão. Não há outra que exemplifique tanto isso. É a corrida de bastão. Nós estamos numa corrida, e não é uma corrida de 100 metros, nós estamos numa maratona. A vida cristã é uma maratona, ela diz respeito à eternidade, já falei. E eu e você estamos correndo, mas nós não inventamos o cristianismo agora. Ela não começou há 55 anos atrás, quando eu nasci. Você descobriu a minha idade agora, né? Eu sei, gente, não parece 55. Talvez uns 70, 72 mais ou menos, né? Mas é mais ou menos isso. Não foi quando eu nasci, nem quando a senhora nasceu, quando o jovem que agora aqui está nasceu, não. Há mais de 2000 anos nós falamos de Jesus. Há mais de 2000 anos nós estamos vivendo a vida cristã. De geração em geração, desde os patriarcas, desde a criação, desde Moisés, desde Abraão, Isaac, Jacó, desde Noé, todos eles vêm passando de geração em geração. O bastão está sendo passado e a nossa vez é agora. Agora nós estamos com o bastão. Alguém passou para nós, nós pegamos esse bastão e estamos correndo. O que eu e você precisamos fazer? Gente, tem gente esperando a gente ali. E já começaram a correr. E quando eles disparam na corrida, eu preciso acelerar de tal forma para passar o bastão para a próxima geração. Isso é legado. É a tão grande nuvem de testemunhas de Hebreus capítulo 12, que nos cerca, nos rodeiam e nos vem nessa corrida da fé. O que acontece quando o legado é largado? Vamos aos resultados, às consequências disso. Versículo de número 11. Primeiro, então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins. E depois ele vai dizer que serviram a Baal e Astarote, 2 deuses dos povos pagãos. Alguém já disse que quando uma geração tem para si a vida cristã, a igreja, as coisas de Deus como opcional, a geração seguinte terá como desnecessária. Eu vou repetir isso. Quando uma geração tem as coisas de Deus como opcional, o que é isso? Tanto faz ir na igreja ou não. Tanto faz ler a Bíblia ou não. Tanto faz batizar os meus filhos na igreja ou não. É opcional. E lembram-se ontem quando citei Zygmunt Bauman, quando fala da sociedade líquida que está perdendo os absolutos e até a espiritualidade está ficando líquida, é relativo. Para os meus avós era importante ir na escola dominical todo domingo. Para mim não é tanto mais relativo, opcional. Quando para uma geração opcional, para a próxima geração será desnecessário. Meu coração. E é isso que acontece. Uma geração que agora surge e não conhece os feitos do Senhor, não é mais necessário adorar o único Deus e se misturam com os deuses pagãos, Baal, Astarote. Baal é o Deus da fertilidade, Baal é o Deus do fogo, o Deus da chuva, o Deus que faz as coisas produzirem. Por isso que lá em 1 Reis capítulo 17, levanta-se um profeta chamado Elias, o maior de todos do Antigo Testamento, e enfrenta os 450 profetas de Baal. Por 3 anos e 6 meses Elias orou e não caiu uma gota de água na terra. Sabe por que chuva, queridos? Porque justamente chuva, quando Elias ora e não chove na terra de Israel, porque Baal era o Deus da chuva. Elias quebra a espinha dorsal da idolatria. Elias se levanta dizendo assim: vamos ver quem é que manda aqui. Eu oro ao Deus que é o único Deus e não cai uma gota de água, e 3 anos e 6 meses não chove. Acabe, junto com a rainha Jezabel, começa a persegui-lo. Passa-se um tempo, 3 anos e 6 meses, se reúne no monte, os 450 profetas reunidos. Ele vai dizer: vamos ver agora quem é Deus. E ele se levanta com autoridade. Ele chama a atenção do povo e diz assim: povo de Israel,
escolhai hoje a quem vocês querem servir. Se a Baal, sirvam a Baal, mas se a Deus, sirvam exclusivamente a Deus. Aleluia. E queridos, é isso que está acontecendo nesses dias, na nossa conferência. Deus trouxe o pastor Marcelo Gomes, trouxe a mim, nos juntou, reuniu, promoveu encontros para dizer uma coisa apenas. Ele está dizendo assim: povo de Marília, primeiro IPI, queridos visitantes, escolham hoje a quem vocês querem servir, se é qualquer Deus ou a nenhum Deus. Mas se vocês querem servir, sirvam a Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador, ao Deus vivo e verdadeiro que está entre nós. Aleluia. É um confronto. Isso é necessário para que haja legado, e você conhece o final da história. Os 450 profetas são reunidos, 2 altares são levantados, 2 cordeiros são mortos, e desde o amanhecer até o início da noite, quase finalzinho da tarde, os 450 profetas começam a clamar a Baal para que chova, e eles começam a fazer as suas danças em volta, e eles começam a pegar lâminas e a se cortarem, e eles começam a manquejar. Sabe o que é manquejar? É dar um passo e se ajoelhar, dar outro passo e se ajoelhar. Eles estão manquejando com lâminas nos cordões, em couros, e se cortando, dizendo: Baal, chova, Baal, chova. Isso aconteceu desde o nascer do sol até quase o pôr do sol, e nenhuma gota de água caiu do céu. Aí Elias, espirituoso, corajoso, diante dos profetas, ele diz assim: falem mais alto. Vai ver que ele está dormindo. Gritem mais alto um pouquinho, vai ver que ele está muito ocupado e não entendeu ainda a oração de vocês. Terminado este processo, não caía chuva, agora é a vez de Elias. Elias sozinho, contra 450 falsos profetas. E o cordeiro é colocado, a lenha é posta, só que ele complica as coisas. Ele diz assim: joguem água, muita água. Jogaram. Joguem mais água, muita água. Jogaram. Ele não ficou satisfeito. Pela terceira vez: eu quero muita água. E jogou água a ponto que todo o entorno se alagou. Mas ele precisava de fogo. Ele pede para jogar água. É para complicar o negócio, para ver quem é Deus mesmo. E aí Elias não se corta. Elias não grita. Elias não dança. Elias não pula. Elias diz apenas: ah, Senhor, que se saiba hoje em Israel que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E fogo cai do céu. E o altar é lambido pelo fogo. A água é lambida pelo fogo. O altar é consumido pelo fogo. A ponto de todos caírem prostrados ao chão, dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Primeiro IPI de Marília. Escolham hoje a quem vocês querem servir. Eu e você temos levantado deuses no nosso coração, deuses com D minúsculo. Eu e você temos levantado ídolos no nosso coração. E quando eu falo ídolos, não se trata apenas de imagens. Muitas vezes nosso cônjuge é um ídolo, nossos filhos se tornam ídolos, nosso trabalho se torna um ídolo, muitas vezes nossos bens se tornam deuses. Muitas vezes nosso prazer se torna um Deus. Muitas vezes nós nos tornamos os nossos próprios deuses e achamos: eu me basto, eu cuido da minha vida, eu faço do meu jeito. Se eu quiser eu oro e cai fogo do céu a hora que eu quiser. Você está entendendo a figura, querido? E Deus está nos dizendo assim: escolham hoje a quem vocês querem servir. O povo que viu uma geração experimentar os maiores milagres de Deus em toda a história, agora escolheram servir a Baal. Baal e Astarote, deuses da fertilidade, deuses da guerra, deuses que protegeriam eles. Não bastasse esse desvio, tem uma segunda consequência. Versos 14 e 15. A ira do Senhor se acendeu contra o povo de Israel. A gente não gosta muito de falar da ira de Deus. A gente prefere falar do amor de Deus. Eu prefiro falar do amor de Deus. Mas eu não posso deixar de ler a Bíblia de uma maneira completa. Deus é pleno amor, mas Deus é plena justiça. Deus é plena justiça. E ele havia dito ao povo: não se desviem, não andem por outros caminhos, não me abandonem. Enquanto vocês estiverem comigo na minha aliança, eu estarei com vocês. E o povo desobedeceu. O povo abandonou a Deus. A ira
do Senhor se acendeu. A nação foi entregue nas mãos de inimigos. E aí a frase que eu grifei e pintei na minha Bíblia é: e eles estavam em grande aperto. Queridos, que aperto é esse? Vamos entender um pouquinho. Começa aqui um ciclo muito interessante que vai compor todo o livro de Juízes. Ele vai dizer que inimigos eram liberados para atacar Israel. Os povos vinham saquear Israel. E muitos inimigos, os filisteus, os amonitas, os midianitas, começavam a atacar o povo. Então agora funciona assim: o povo que desobedeceu, Deus vem e permite que inimigos o ataquem. Eles vivem grande aperto. E porque vivem grande aperto, lembram-se de Deus e dos feitos de Deus, daquela geração que eles ouviram falar. E clamam a Deus. E porque clamam a Deus, Deus suscita juízes, libertadores. E eles ficam livres. Porque ficam livres, andam em bonança, se esquecem de Deus e voltam a pecar. Porque voltam a pecar, inimigos atacam de novo. E isso vai por 350 anos. Ô povo complicado, não é não? Você não olha assim e fala assim: meu Deus, que povo complicado. Qualquer semelhança comigo e com você não é mera coincidência. Esse povo sou eu, somos nós. Esse coração é o meu, muitas vezes pode ser o nosso. Que só buscamos a Deus quando estamos em aperto. Que só lembramos de clamar ao Senhor quando estamos em apuros. Queridos, vivemos dias terríveis da Covid. Nem gostamos de falar ou lembrar dela. Mas uma das mensagens que eu trouxe lá no Espaço Esperança, Deus me deu uma palavra que eu fiquei muito incomodado até em entregar para a igreja, mas hoje para mim ela faz muito sentido. Eu disse que naqueles dias da Covid, Deus puxou o freio de mão da história. Você concorda comigo? Ele parou o mundo. Parou o mundo. E eu dizia assim para a igreja: igreja, por favor, estamos vivendo em dias de grande angústia. E a frase que Deus me deu é: a igreja, não desperdice a pandemia. Não desperdice os dias de angústia. Você está entendendo o que eu quero dizer? A pandemia passou e nós nos esquecemos, porque nos dias da pandemia, como nós oramos, como nós buscamos a Deus, como nós jejuamos, como nós nos tornamos mais crentes, como nós dependemos de Deus. Mas a pandemia passou. Vida que volta ao normal. Que normal? Que normal é esse? Você está entendendo, igreja? Não desperdice os dias de angústia, aqueles dias que Deus permite na nossa história, os dias maus, os dias obscuros, que nos levam a nos prostrar, a ajoelhar, a chorar aos pés do Senhor. Mas aí quando a crise passa, a gente parece que se esquece. Isso que o povo fez. O povo era aprisionado, os inimigos invadiam, eles clamavam a Deus. Levantava-se um juiz, Débora, Sansão, Gideão, são 14 juízes em 350 anos. 14 juízes para libertar o povo. Mas eles voltavam a se esquecer. E assim o livro de Juízes se completa. O tempo não nos permite, já estamos caminhando para a nossa conclusão. Depois de 350 anos, depois de 14 juízes, levanta-se o último juiz. Vem o livro de Ruth e vem o livro de 1 Samuel. O último juiz chama-se Samuel. Samuel levanta-se como profeta, um homem consagrado a Deus. Lá em Samuel, 1 de Samuel, capítulo 7, 12, nós encontramos a célebre frase: Ebenezer, até aqui nos ajudou. Nós sabemos de cor, louvado seja o Senhor. O que é esta frase? É quando os filisteus invadiram Israel, roubaram a arca da aliança, que simbolizava a presença do Senhor, e levaram embora. Samuel se levanta como juiz, organiza o povo, tem a vitória e tudo se resolve. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E Samuel então diz, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 15, e Samuel julgou Israel por todos os dias da sua vida. Ele foi o último juiz. Mas pastor Pedro, por que o último juiz? Porque agora vem o capítulo 8 de 1 Samuel, onde o povo se reúne e fala assim: nós estamos cansados de juízes, a gente quer um rei. A gente quer um rei.
A gente está cansado de ser dirigido pela orientação direta do Senhor. Nós queremos alguém como os outros povos que tem um rei. E Samuel faz duas coisas. Primeiro, ele unge Saul. Saul é desqualificado, nós conhecemos a história. Desagradou a Deus, desobedeceu a Deus, foi insubmisso a Deus. Ele depõe Saul e ele unge Davi. Vocês já sabem onde eu quero chegar, né? Ele unge Davi. Todas as vezes que nós passamos por momentos difíceis, momentos de crise, tempos de angústia, isso deixa o nosso coraçãozinho apreensivo ao falar dessas coisas. Eu quero te dar a boa e melhor notícia desta manhã. E eu já convido o grupo de louvor para estar aqui conosco. E se for possível, repetirmos aquele cântico sobre Jesus que cantamos nas ofertas. É possível? Oi? À noite. Pode ser. E nós vamos trabalhar a seguinte perspectiva. E eu quero te chamar a atenção para isso. Você pode estar pensando comigo, Pastor Pedro, essa mensagem aí está mexendo comigo. Porque afinal de contas, o legado na minha história foi largado. O legado na minha história foi largado. Eu não sei como pode ser isso. Eu tenho algumas áreas da minha vida que eu olho e digo assim, puxa vida, eu podia ter feito diferente. Eu podia ter feito diferente. Eu podia ter orado um pouquinho mais. Eu podia ter me dedicado um pouco mais às Escrituras. Eu podia ter passado mais tempo com a minha família. Podia. Em alguns aspectos da minha história, o legado foi largado. Eu não sei na sua história. Isso pode trazer um peso para o nosso coração. Mas também você pode chegar à conclusão, à luz do texto que lemos, que você está vivendo um tempo de aperto. Lembra-se da expressão? Tempos de aperto. Eu não sei o que significa um tempo de grande aperto na sua vida. Talvez uma enfermidade, talvez uma angústia, uma luta que você está passando na sua família, na sua casa, na sua história, nos relacionamentos. O Espírito Santo já está aí falando ao seu coração e ao meu que significa tempos de grande aperto. E Deus permite tempos de grande aperto. Só que, ainda que o legado tenha sido largado e ainda que estejamos vivendo em tempos de aperto, a boa notícia para nós é: Ele sempre levantará um libertador na nossa história. Você perdeu uma grande oportunidade de dar glória a Deus. Eu vou dizer de novo, faz conta que eu não disse ainda. Fica atenção aqui ligado comigo, não me deixe sozinho. Ainda que eu e você estejamos vivendo um tempo de grande aperto, eu não sei o que significa grande aperto para você. A boa notícia que nós temos à luz do Evangelho é que Ele sempre levantará um libertador na nossa história. Glória a Deus! Sempre. Juízes, o que são juízes? Não são homens e mulheres capacitados por si, são homens e mulheres levantados, cheios do Espírito Santo. Os 14 ou 15 juízes do livro de Juízes apontam para uma pessoa, apontam para Cristo, o libertador. Aí Samuel se levanta e tenta a primeira vez com Saul. Saul não dá certo, mas ele unge Davi. E Jesus Cristo, ele é conhecido como o Filho de Davi. Davi aponta para Cristo. E tudo se resume em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Eu não sei qual é o tempo de aperto que estamos passando, mas Deus nesta manhã está mais uma vez nos lembrando e nos convencendo de que há um libertador. Um libertador. O seu nome, Jesus Cristo de Nazaré. Ele já se levantou de uma vez por todas. O seu sacrifício é cabal, definitivo, único, exclusivo. Nada mais precisa ser feito. Você pode estar dizendo, mas Pastor Pedro, o meu legado foi largado. Há esperança para mim? Deus me trouxe aqui para dizer, sim, há esperança para a senhora. Há esperança para a sua família. Há esperança para a sua vida. Há esperança para a nossa igreja. Há esperança para a nossa nação. Há esperança para o universo. Porque Jesus Cristo
é Rei dos reis, Senhor dos senhores, Todo-Poderoso, nome sobre todo nome, ao qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele está vivo, Ele não está morto, Ele está presente, Ele está ativo, Ele age na nossa história, e Ele está aqui nesta manhã. Aleluia, aleluia. Enquanto eu ouvia a irmã Jandira, Deus me trouxe um texto, porque ela falou de uma das expressões que eu mais gosto, como um pastor de missões, que Jesus andava pelas cidades. Se você ler a Bíblia com esse óculos, com esse olhar, você vai ver Jesus percorrendo aldeias, cidades e povoados o tempo todo. Ele vai para Jericó, vai para Jerusalém, vai daqui, vai para ali, atravessa os lagos, enfim, ele se movia. Mas um dia, ele entrou numa cidadezinha, seu nome, Jericó. E ele entrou em Jericó e, como ele já estava bastante conhecido, uma multidão o acompanhava, empurrava de lá para cá e daqui para lá. E ele, nesta localidade, nessa cidadezinha, eu quero parafrasear, um dia, era um domingo de manhã, era 29 de setembro, e Jesus passou por uma cidade maravilhosa, chamada Marília. Mas lá em Jericó, havia um homem, à beira do caminho. Ele não podia ver, era cego. E ele ouviu aquele barulho, quem é que está passando? É Jesus que está passando. E a multidão atrapalhava, impedia. Ele precisava ter aquele contato com Jesus. Ele resolve abrir os seus lábios. E dos seus lábios é uma das frases mais poderosas, impactantes do Novo Testamento. Jesus, filho de Davi, olha para mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão, cala a boca, você está atrapalhando, é o mestre que está passando. E ele, quanto mais era impedido, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus dá atenção, se dirige a ele e faz a pergunta das perguntas. A pergunta das perguntas. Jesus está passando por Marília. Eu e você somos como que aquele cego no meio da multidão. Se você ousar hoje abrir os lábios como eu e dizer: Jesus, filho de Davi, olha para mim, você vai ouvir esta pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Ele diz: Senhor, que eu torne a ver. Que seja feito, que seja feito, que seja feito. Pastor Pedro, o legado na minha casa foi largado. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia desta casa. Pastor Pedro, nós estamos passando por grande aperto na nossa história. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia dessa história. Ele está perguntando hoje: diga para Jesus, o que queres que eu te faça? Nós vamos cantar. Este nome é poderoso, Ele é poderoso, Ele é poderoso. Clame a Jesus, se você puder, coloque-se em pé. Clame a Jesus, clame a Jesus. Jesus quer declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Vamos, Jesus. Abra os seus lábios e clame a Jesus. Jesus, quero declarar teu nome. É tudo sobre Ele, não tem nada a ver com a gente. Quebrando os vícios dessa geração. Claro da esperança e liberdade. Vamos, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome
Se você puder, feche seus olhos um pouquinho. Não há nada de místico em fechar os olhos, apenas para a gente não se distrair. O Senhor está nos visitando de maneira tão linda, sua presença se faz perceptível neste lugar. A palavra do Senhor é maravilhosa. Nós vimos uma geração que abandonou os grandes feitos do Senhor e abandonou o Senhor. Veio sobre elas grande aperto. Inimigos vorazes atacaram. Mas um dia Ele levanta libertadores, juízes, até levantar o último deles, Samuel, que aponta para Davi, aponta para Cristo. Nesta manhã, Deus me trouxe aqui para dizer que o libertador já foi levantado na cruz do Calvário. O seu nome é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Se você está aqui conosco nesta manhã e percebeu no seu coração que você tem regido a sua vida por outros deuses, que não única e exclusivamente Jesus. Talvez você nunca tenha orado, entregue a sua vida a Jesus, exclusivamente dizendo: Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, muda a minha história, eu preciso de Ti. Hoje Deus está nos chamando para esta decisão. Escolha a quem você quer servir. Eu estou lhe dizendo: sirva a Jesus Cristo de Nazaré, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Talvez você tenha percebido que até aqui você tem tentado levar a tua vida do teu jeitão. Você diz: eu dou conta, e vai fazendo e vai levando. Mas hoje Jesus está pedindo: deixa eu entrar no seu coração. Eu quero mudar a tua história, eu quero ser o teu Deus. Se você, querido, está hoje decidindo entregar a sua vida, o seu coração a Cristo, e dizer: Jesus, eu quero ser totalmente teu, totalmente tua, que nenhum Deus falso mais exista no meu coração, nenhum ídolo mais ocupe lugar que é do Senhor. Eu quero te pedir, ousadamente nesta manhã, que você abra os seus olhos e venha aqui, que eu quero te dar um abraço. Saia do seu lugar, dizendo: Jesus, a minha vida te pertence. Jesus, eu entrego o meu coração a Ti. Talvez você nunca tenha feito esta oração. Você está talvez nos visitando e foi confrontado, amorosamente impactado com esta palavra. Deus te trouxe aqui. Esta manhã foi preparada para você e para mim. Querido, não deixe de tomar essa decisão. Você percebe, a minha vida está sendo levada daqui para lá e de lá para cá, mas hoje eu tomo uma decisão. Eu vou servir somente a Jesus Cristo, o meu Senhor e o meu Salvador. Venha, enquanto cantamos: o Teu nome é vida, o Teu nome é vida, é cura, é poderoso. Você vem, querido, vem. Eu quero te abraçar, eu quero orar com você, orar por você. Os pastores me ajudem aqui. Ainda dá tempo de você vir, sair do seu lugar, não resista. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. A estes que aqui vieram, vamos repetir juntos uma oração, e eu convido toda a igreja a se juntar a eles, ajudando, dizendo assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu entendi que só o Senhor é Deus, e eu o recebo no meu coração como meu único e suficiente Senhor e Salvador para todos sempre. Amém. Mas eu ainda quero orar com você. Tenha um pouquinho de paciência. Talvez, e aqui não é um jogo religioso, porque esta pergunta ela pode ser retórica, mas ela não é.
É claro que muitos de nós estamos passando por dias difíceis, todos nós. Mas eu creio que com algumas pessoas Deus falou de maneira específica nesta manhã sobre o que significa tempos de grande aperto. Talvez nessa semana você tenha dito: eu não aguento mais. Talvez nessa semana você tenha dito: eu estou a ponto de desistir. Ou ainda, uma mentira surgiu ao seu coração dizendo: ninguém sabe o que eu estou passando. E Deus me trouxe aqui para dizer: há um que sabe, o nosso Senhor. Ele conhece a tua história, Ele viu as tuas lágrimas, Ele ouviu o teu clamor. Se você, como eu, foi impactado especificamente, é claro que se eu disser quem está passando por dias difíceis vem aqui, não vai ficar ninguém sentado. Mas não é sobre isso, é sobre você que Deus falou especificamente no coração. Eu quero orar com você. Nós pastores queremos te abençoar. Vem aqui, eu quero te abençoar. Ele ouviu o teu clamor. Ele viu as suas lágrimas. Sobre sua família. Ele conhece a tua história. No santo nome Jesus. Faça como aquele servo, Jesus, filho de Davi. Se você quiser, pode ficar como está. Eu quero fazer esta última oração de joelhos, porque eu quero orar com você e orar por você. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Alguns de nós estamos passando por grande aperto. Alguns de nós nesta manhã estamos percebendo que o legado foi largado na nossa história, mas prostrados ante o Cordeiro de Deus, nós estamos sendo lembrados que sim, há esperança para nós, porque o libertador já foi levantado. Ali no madeiro, Ele levou sobre si as nossas dores. Ali no madeiro, Ele encravou os nossos pecados. A dívida, a promissória que havia contra nós foi desfeita, foi rasgada. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está abraçando aqui as pessoas. Obrigado, Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, doce Espírito, porque o Senhor está consolando, enxugando lágrimas. Obrigado porque o Senhor é poderoso para agora tocar nos nossos corpos físicos, trazendo cura.
removendo enfermidades, também abraçando as nossas emoções e alinhando o nosso coração com o teu coração. Tu também és poderoso e está fazendo isso nesta manhã, derramando do teu Espírito e reavivando pessoas que estavam, quem sabe, com os olhos já secos, já não tinham mais prazer em orar, já não tinham mais prazer na palavra, talvez nem prazer em vir à igreja. Elas têm se tornado opcional na sua história, mas o Senhor está dizendo: meu Espírito te visita e derrama o primeiro amor, um reavivamento no teu coração. Aleluia. Primeiro IPI de Marília, vocês estão construindo um legado, e não se trata apenas dessa geração, mas é para a eternidade. O Senhor os tem chamado para marcar esta cidade. Muitos virão e olharão para este lugar e dirão: ali há servos e servas do Senhor, ali há um Deus verdadeiro, ali há poder, milagres e prodígios, ali há um povo que se chama pelo nome de Jesus, ali há uma igreja lavada, redimida pelo sangue do Cordeiro, santificada no poder do Espírito Santo. Um legado está sendo construído para a história de Marília a partir da sua vida. A nossa casa visitada pelo Espírito Santo, eu profetizo nesta manhã: lares cheios do Espírito Santo, famílias cheias do Espírito Santo, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, crianças cheias do Espírito Santo, jovens, adolescentes invadindo as universidades, os colégios. Não, eles não serão afetados pela universidade, eles vão transformar a nossa sociedade no poder do Espírito Santo. Pai, recebe a glória, o louvor, a honra, o domínio, a majestade e o poder. Eu me junto aos 4 seres viventes, aos 24 anciãos, e deposito as coroas aos pés do Cordeiro, dizendo: digno és de receber a honra, a glória, o poder, o domínio e a majestade para sempre. E a igreja diz: irmãos, nosso congresso acaba hoje à noite, às 19 horas. Também com a palavra do pastor Pedro Leal, finalizando. Se você tem um amigo, um parente, quer trazer pessoas que não conhecem Jesus, traga essa palavra. Nós ouviremos em nome do Senhor Jesus, amém? Venha à noite, participe conosco nessa grande festa em nome do Senhor Jesus, amém? Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com você até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão.